O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático. Olá, mais uma vez estamos com Medicina em Destaque, trazendo conhecimentos, curiosidades acerca da nossa medicina e também convidados especiais, irmãos, co-irmãos, né, da área de saúde, da área jurídica, que fazem com que esta profissão possa oferecer aquilo que tem de melhor ao seu povo, né? Que a medicina seja um hino sagrado em defesa da saúde e da vida de todos. Nosso convidado de hoje é da nossa área jurídica, mas peço permissão a ele para antes passar um comercialzinho daquela instituição que faz com que esse programa aconteça. Vamos ver? Grupo Ultra Descartáveis. Com mais de 35 anos de experiência no mercado de produtos descartáveis e com uma das maiores plantas fabris do Brasil, o Grupo Ultra Descartáveis é referência em qualidade e possui um dos maiores mix de produtos do mercado. São marmitas, hamburgueiras, potes, pratos, copos, talheres e muito mais. Como diz esse poeta, viva o Grupo Ultra, com esse povo gentil, seus produtos descartáveis fazendo os progressos mil com uma das maiores plantas fabris do nosso Brasil. Grupo Ultra Descartáveis. Olá, muito obrigado à nossa equipe técnica aqui que produziu esse merchan. E agora sim, chamamos o nosso convidado de hoje. Eu fico aqui emocionado, até porque em verdes anos nos acompanhava como estudante do direito, nos acompanhava lá no Instituto Médico Legal, né? Dr. Magno Moura, hoje membro do Parquet Estadual, uma pessoa que é referência para nós e nos orgulhamos bastante, né? Pela pessoa que é, pela qualidade profissional que tem, pela questão humanística e pelo zelo que tem. Vou recebê-lo aqui também com um cordelzinho dizendo: é o Ministério Público da Lei o maior fiscal, direito do trabalho, do civil e do penal, financeiro, tributário e o previdenciário, canônico comercial, processual comparado, interno público-privado e o internacional. Professor Magno, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco, abrir espaço na sua agenda para vir até o nosso programa. Seja bem-vindo. Obrigado, que maravilha ouvir esse cordel, né? Realmente o direito é uma ciência apaixonante, né? Realmente, quando escolhi cursar direito, foi em razão da interdisciplinariedade que acontece no entendimento dos fenômenos sociais e como o direito pode ajudar na organização da sociedade. E eu fico muito feliz de estar aqui hoje, falando com o meu entrevistador, que é o professor Gerson, onde saudosas e valiosas aulas de medicina legal tive lá na UFAL e que ajudaram muito na minha formação como profissional do direito, inclusive no concurso público que prestei ao Ministério Público do Estado de Alagoas e exerço a profissão há 25 anos. Oh, maravilha. Quais foram os caminhos percorridos? Diz Carlos Magno, né, que os professores são arcos que atiram flechas, né? E umas vezes atiradas, quando atinge o alvo, vibra cada um desses professores. Quais foram os seus caminhos percorridos? Os meus caminhos é o caminho, como ele disse, do direito, né? Todas essas matérias, elas são muito importantes para nos ajudar a ajudar o próximo. O direito, como disse Pontes de Miranda, ele está posto para ajudar o homem em sociedade. Então, quando você fala em medicina legal, eu vejo essa uma disciplina de fundamental importância na formação do jurista, porque em matéria é exemplo de combater o crime, onde os crimes deixam vestígios, é necessário ter uma perícia, e principalmente quando se trata de ofensa à integridade física, ela é muito mais relevante para estabelecer realmente a materialidade do delito
E quantas e muitas vezes, professor Odilon, eu usei a medicina legal como um instrumento necessário para estabelecer a autoria de um crime e como foi a dinâmica deste crime em razão do local onde a vítima foi atingida em seu corpo, na sua integridade. Maravilha. Eu, quando professor, lhe observava como um dedicado estudioso de Pontes de Miranda, né? Até como discípulo do Sr. Marcos Melo, né? Você carregava aquela fórmula do fato jurídico, que nada mais é do que a incidência da norma sobre o suporte fático e a sua eficácia. Então, eu botei a medicina legal dentro desse contexto em que ela oferece conhecimentos desde o direito constituendo na elaboração da norma, na interpretação do suporte fático e na aplicação, quando na questão da imputabilidade ou inimputabilidade, a medicina legal está lá a contribuir com seus conhecimentos, sua arte, para dar luz ao direito. Não é isso? É isso, é maravilhoso o direito e buscar informações em outras disciplinas, como a medicina, para poder trazer a resolução daquele problema posto ao Poder Judiciário, aos integrantes do sistema de justiça, como é o Ministério Público, e dar uma solução a um caso concreto, né? Então, isso no direito penal é muito presente, mas eu também digo que no direito civil também. A responsabilidade civil, muitas vezes estabelecidas, elas vai se abeberar num parecer médico, num parecer de um profissional da área que possa dizer se aquela conduta realmente não fere o Código de Ética Médica, não fere procedimentos corretos que deveriam ter sido empregados e que não foram e que trouxe um prejuízo a uma pessoa. Então, aí está o estabelecimento de parâmetros importantes, se louvando de um laudo de um profissional que é viso et repeto, né? Vi e estou repetindo o que vi. Então, é muito importante isso e, sem sombra de dúvidas, eu costumo me louvar nos pareceres de outros profissionais na área de saúde para poder demonstrar a responsabilidade de alguém que deveria fazer algo que não fez ou que fez mal feito. E afora isso, a necessidade. Então, muitas vezes, você precisa atender a necessidade de um paciente, de um medicamento, de um tratamento, e somente o parecer médico, o laudo médico, poderá nos dizer se aquilo é necessário e que somente aquele caminho vai restabelecer a saúde da pessoa. E para poder demonstrar, junto ao Poder Judiciário, a necessidade de ser atendida aquela pessoa no seu direito fundamental, no seu direito humano à saúde. Sem sombra de dúvidas, é de suma importância a medicina legal para o estudioso do direito. Nós vamos entrar nesse campo da responsabilidade civil, obviamente, mas antes nós temos uma pergunta aqui do nosso repórter de rua, que, salvo engano, está em São Paulo hoje, ó. Professor Dr. Gerson Odilon, aqui fala o seu repórter de rua, diretamente de São Paulo. Eu não posso falhar de jeito nenhum com você. Então, mesmo daqui, eu estou mandando a minha mensagem. Você está entrevistando hoje o Dr. Magno Moura, que foi seu aluno e que com certeza aprendeu o que você ensinou para chegar, para galgar o ponto que ele está atualmente. E eu lembro rapidamente aqui da frase do Leonardo da Vinci, que diz que infeliz do mestre que não tem um aluno que o supere. Então, você vai ter um sucessor, talvez, não pode ser igual, mas tem que ser maior ainda do que você. Então, eu pergunto ao doutor Magno Moura, qual a importância da medicina legal em relação ao cargo que o senhor ocupa na promotoria pública? Um abraço para vocês todos, um beijo no coração e até breve. Muito bem, é de grande importância, né? O repórter Antônio de Pádua, ele traz esse questionamento. A medicina legal, ela é um parâmetro, é uma ciência auxiliar para a formação do pensamento jurídico nesse aspecto, tendo em vista que traz informações importantíssimas desenvolvidas por esta ciência, a medicina legal, que
que vai exatamente ajudar a estabelecer a materialidade, por exemplo, de uma conduta, de uma má conduta, de uma conduta contra a ordem jurídica, contra o direito, né, uma contrariedade a direito. E estabelecido esse laudo, são os laudos periciais, né, que o Instituto Médico Legal realiza, né? Então, é disso uma importância, exemplo do direito penal, né? O direito penal, nas lesões corporais, nas deformidades, se são permanentes ou temporárias, para a fim de estabelecer a pena. Há exemplo também, se a pessoa sobre a influência do estado puerperal, sim, esse conceito da influência do estado puerperal, como é que seria para se entender o infanticídio, né? A questão também do transtorno mental em que leva uma pessoa a cometer o suicídio, onde alguém auxiliou, instigou o suicídio, um crime doloso contra a vida, né? Sim. E até mesmo aqueles crimes para o tribunal do júri, nos crimes dolosos contra a vida, onde o laudo do Instituto Médico Legal, o exame cadavérico vai demonstrar, uma vez com resultado morte, vai demonstrar o que aconteceu. O corpo fala, como o senhor dizia nas nossas valiosas aulas, e ali vai dizer exatamente o orifício de entrada, de saída do projétil de arma de fogo, em que possa configurar se a tese da defesa tem sentido ou não, se a tese da acusação tem sentido ou não, de que, exemplo, não houve legítima defesa, o que houve realmente foi uma execução, ele atirou nas costas e pelas costas, porque o orifício de entrada demonstra isso. Exemplo, nós podemos observar que as pessoas também, o crime impossível, se você verifica se de fato aquela pessoa que ela faleceu antes de receber aqueles tiros ou não, ou no momento que ele estava sendo socorrido, né, houve lá a trombada da ambulância e infelizmente ele veio a falecer, mas ele não deu causa àquele resultado, certamente. Então, há muitas discussões. Entre as concausas pré-existentes, as supervenientes. Exatamente, né? As concausas que poderão solucionar uma questão jurídica a fim de estabelecer a justiça, né? Justiça e direito, né? São irmãs gêmeas, eu digo esses conceitos, para que a pessoa se sinta justiçada, se sinta realmente que naquele caso concreto, a reprimenda legal foi aplicada ou não teve a necessidade de ser aplicada em razão de que não deu causa àquele fato jurídico. Eu lembro muito bem de um caso em que o senhor tomou parte lá, acho que foi no município de Rio Largo, onde alguém foi declarado morto e os familiares diziam que não estava morto. E aí eles vão mandar o corpo para o IML. Eu disse, mas o doutor Magno sabe disso, aprendeu, ele tem os sinais, né? Imediatos, consecutivos de mortes, mas eu entendi o seu pedido de encaminhar o corpo pela formalidade da lei, né? Exatamente. Mesmo sendo magistrado, tendo sido perito, tem que formalizar isso. Como é que foi o resultado lá? Ainda está lembrado? Não, né? Realmente, acredito que foi mais a imaginação por parte da mãe, e a gente teve que comprovar e provar de que a sua filha já estava realmente morta, falecida. Né? Mas ela sentiu que ela tinha levantado a mão, tinha dado algum sinal de vida ali, e para que não ocorresse, ela estava com o corpo, né? O corpo lá na casa dela, velando lá, e de repente não ocorresse um enterro sem que ela tivesse a certeza que realmente sua filha estava morta, né? Tinha falecido. E nesse momento foi necessário a gente demonstrar que ela ia se socorrer da medicina legal para poder demonstrar a ela de que ela já não tinha sinais de vida, de que realmente se tratava de uma pessoa já morta. Esse é o papel do Ministério Público, né? Que outras bandeiras, né, durante as suas atividades profissionais, tomou parte? Alguma ação coletiva de alguns direitos que alguém assim procurou o Ministério Público como um travesseiro ou uma frente de luta para fazer aquilo que valeu os seus direitos? Exatamente. O Ministério Público, né, ele está posto na Constituição, lá no artigo 129,
como um fiscal da ordem jurídica, né? Um fiscal da lei, como se diziam antigamente, mas hoje a gente fala da ordem jurídica. E também ele assegura os direitos sociais. É uma da sua obrigação, vamos dizer assim, legal, constitucional. E dentro dos direitos sociais, então, a gente pode se dizer que ele tem um acesso à saúde. Hoje o Ministério Público tem a obrigação, né, de verificar a questão da saúde pública, por exemplo, como é que ela anda nos hospitais, né, como é que esse serviço está sendo prestado à população. Há muito o que fazer, há muitos desafios ainda, não só no estado de Alagoas, mas no Brasil afora, sim, mas é necessário esse processo de diálogo para construir cada vez mais um serviço público adequado na área de saúde. Eu, desde criança, sempre ouvia os gargalos e as dificuldades do que se trata do atendimento, por exemplo, no HGE. Sim. Né? As dificuldades de atendimento no Sistema Único de Saúde para se fazer um exame tão necessário para que se tenha um diagnóstico estabelecido e outros desafios maiores também, como filas e filas para poder ter acesso a uma consulta médica. Hoje se faz mutirão de cirurgias para atender a essa demanda. A saúde pública é um direito de todos, né? É um dever do Estado, mas é um modelo que foi criado como o SUS. Contudo, a gente observa que precisa ser melhorado o programa, ser rediscutido algumas ações de assistência, né? E isso, o Ministério Público, ele vem como esse elo entre a sociedade e o poder público para buscar uma solução, né? A solução técnica apontada, a solução economicamente possível de ser realizada, mas que venha atender àquela demanda social, seja na unidade de pronto atendimento da comunidade, seja num hospital de urgência e emergência como o HGE, e hoje, nenhuma crítica aqui contra o governo, mas uma necessidade de consciência, de uma atenção maior, né? Aí vem o direito como um instrumento de organização social, auxiliado por outras ciências, para dizer assim, aqui precisa ter uma organização melhor, em razão do fluxo, em razão da demanda e de profissionais adequados para dar essa assistência. E isso tem chegado constantemente ao conhecimento do Ministério Público, essas necessidades, de que hoje mesmo eu recebi um vídeo, né? Um vídeo onde demonstra, segundo a interlocutora, um descaso para com o cidadão, para com o ser humano, na forma como está sendo tratado em um determinado hospital público aqui da cidade. E pedindo providências. Eu também represento o Ministério Público no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos e está dentre direito humano fundamental o acesso à saúde e à saúde. E isso precisa ser discutido, precisa ser encaminhado para melhorar cada vez mais o sistema de saúde, a assistência de saúde ao povo. Porque às vezes, assim, fala da unidade de emergência, eu estive lá o ano passado e voltei e tive insônia à noite, é sério, porque eu estive na inauguração e alguém fazia um discurso, daqui a 20 anos Alagoas não terá problemas de emergência, e não aconteceu isso e houve. Felizmente, eu estava com uma parente lá, né? Já aquelas camas dos corredores já não existe, não encontrei. Eu vou lá olhando e como conselheiro do Conselho Regional de Medicina, a gente fica ali de antenas ligadas para comentar isso dentro da nossa reunião. Mas assim, a gente vê que não é a unidade de emergência a principal dificuldade. São os atendimentos básicos nas cidades interioranas, onde não são oferecidas, né? Cadê as santas casas, né? De fato, realmente, o interior manda sempre as questões de maiores urgência e emergência ou de maiores complexidades para a capital. E eu acho que precisa fortalecer a questão da rede de atendimento no interior. E isso precisa ser rediscutido e repensado. Certamente, saúde pública tem que ser feita também com recursos necessários, recursos constitucionalmente o mínimo que deve ser lá aplicado, que não só seja o mínimo, mas se busquem soluções adequadas para poder ter esse atendimento localizado, é muito melhor. Eu digo isto porque a missão do Ministério Público, muitas vezes, é de diálogo, né? E tem sido incentivada até pelo Conselho Nacional do Ministério Público a busca da resolutividade. Não só ficarmos
na formalidade. Né? A resolutividade, então, vem cá quem é o diretor ou quem tem poder de decisão sobre o assunto, vem cá o representante da comunidade, o usuário, e vamos aqui discutir como esse modelo aqui como está acontecendo aqui o atendimento, o fluxo de atendimento, as necessidades, as carências que ocorrem aqui, como vamos poder resolver. E aí a gente tem um instrumento, que é um termo de ajuste de conduta, em que a gente procura estabelecer responsabilidades, metas e obrigações para que a pessoa, para que o poder público venha implementar aquele serviço de forma mais adequada. Eu sou realmente desse viés, o viés do diálogo, do entendimento, para a gente buscar solução. Por quê? Porque partimos já do pressuposto que é um direito. Partimos de um pressuposto que precisamos atender ao público, às pessoas, se preocupar com o outro. E também partimos de um pressuposto que tem quem deve executar isso, quem tem a obrigação de fazer isso, não é o Poder Executivo, é municipal, o gestor da rede, ou estadual, ou federal. Preciso sentar e conversar sobre essas dificuldades. Muitas das vezes eu tenho notado que a gente tem sentido que essa resolutividade se alcança exatamente neste momento. Sentar à mesa as pessoas que podem contribuir com ideias, contribuir com compromissos, assumindo-os para executar determinado programa, que às vezes não é recurso. Muitas das vezes é uma necessidade de gestão, de previsão, de colaboração, né, de participação, e que tudo aquilo pode ser resolvido até mesmo com a participação da sociedade em muitos assuntos que diz respeito ao serviço público. Hoje a gente vê, ultimamente, nos últimos 10 anos, um boom de ações de judicialização. Alguns direitos, às vezes, individuais, alguns pacientes portadores de algumas patologias que necessitam de recursos ou de medicamentos ou de próteses. Como é que nascem, né, essas ações? Se procura de imediato a assistência advocatícia e depois, ou pode ir direto ao Ministério Público? O Ministério Público geralmente busca tutelar e tutela os chamados direitos coletivos. Sim. Então, se trata de reforma de um hospital que precisa ter uma melhor estrutura para atender a população, porque ali está faltando também, tanto na reforma, mas alguns insumos necessários, como remédio, como insumos para se realizar uma cirurgia, enfim, de toda a rede de atendimento nesse aspecto. Então, aí é uma tutela coletiva que precisa ser atendida, né? A questão de consultas, de exames, em que o serviço de forma precária que está acontecendo, ele precisa melhorar. Por quê? Porque melhorando vai beneficiar toda uma coletividade. Então, neste aspecto, o Ministério Público ele tem essa legitimidade de agir, porque ele vai agir para ajudar a todos, indistintamente. Mas quando você tem um problema individual, uma necessidade assim particular, a exemplo de um medicamento, acesso a uma operação específica ou de um aparelho adequado, certamente por indicação, por laudo médico, a pessoa que pode constituir um advogado deve fazê-lo, porque se trata de um direito individual, apesar de se buscar acesso à saúde. Contudo, se ela não tem recursos, então tem a Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão de fundamental importância no sistema de justiça, posto na Constituição para atender aquelas pessoas que têm dificuldade de acesso à justiça por não ter os recursos necessários, por não poder pagar o valor da causa. E então a Defensoria Pública faz essas vezes para demonstrar junto ao Poder Judiciário a necessidade do cidadão, e vai se louvar no laudo médico, no parecer médico, no receituário médico, e com isso demonstrar que aquele tratamento, aquele medicamento é de fundamental importância por restabelecimento ou até mesmo manutenção da saúde e da vida daquela pessoa. E tem acontecido. Há uma avalanche de ações? Sim, há, mas o Estado, o município, até mesmo a União gastam muitos recursos com isso, sim, mas, enfim, até que nós possamos melhorar o sistema, o modelo, ainda vai ter, eu diria assim, essa demanda muito grande. Então, eu costumo dizer que precisa repensar essa forma, esse fluxo de atendimento à população.
O Ministério Público pode ter a iniciativa ou partir, assim, tipo ex officio, ver algo onde a lei não está, ou a atividade fim daquela instituição não está sendo atendida, tipo o não acolhimento de pessoas que buscam para determinadas cirurgias ou atendimentos básicos, ou às vezes também como atrasos salariais. Assim, pode o Ministério Público ter essa iniciativa, atrasos salariais, quer dizer, aquela família que tem um direito ao seu salário digno e se atrasa a instituição, atrasa o pagamento de 1, 2, 3 e tantos meses, isso vai gerar, com absoluta certeza, um dano psíquico, um dano em termos da necessidade básica nutricional daquela... E atrapalha até a prestação do serviço. A prestação do serviço para o público. Né? Verdade. Como é que vê o Ministério Público? Em verdade, quando se trata de questões salariais dos trabalhadores da área de saúde, então eles precisam, o meu primeiro conselho é procurar o seu sindicato de classe, o seu sindicato que vai agregar naquela luta para que ele tenha acesso a um direito dele, que é o seu salário. Né? O apóstolo Paulo já dizia, já está posto na Bíblia, que o trabalhador é digno do seu salário. Então é necessário que isso seja buscado junto ao sindicato. E, em um segundo momento, se trata de uma mesa de negociação, por que não? Pode-se chamar também o Ministério Público para poder demonstrar que a falta daquele pagamento, e obviamente se vê em primeiro momento, está afetando o serviço, porque o trabalhador, o profissional da área de saúde, não consegue desempenhar bem as suas funções se está faltando o seu pão de cada dia em casa em razão do salário que ele faz jus e não está recebendo. Então, esse é um estabelecimento de metas, estabelecimentos de compromissos com aquela instituição e até mesmo saber o que está acontecendo, porque isso pode afetar e certamente afetará a prestação do serviço dentro do Sistema Único de Saúde Pública. Existe uma frase de Tancredo Neves, que eu gosto quando sou professor também da disciplina de Medicina do Trabalho, e ele diz: onde não há trabalho, não há pão, né? E as migalhas obtidas, sabe Deus como, são molhadas com as lágrimas da vergonha. Ou seja, ou você pede ou você vai furtar de alguém algo para levar. Então a gente vê, às vezes, famílias sem se chorarem porque um filho quer um pirulito, um chocolate, uma roupinha no Natal e não tem. Isso causa constrangimento até o prossector, aquele que está na linha de frente atendendo esses pacientes. Realmente, é algo lamentável. E eu digo que alguma coisa pode ter acontecido no meio do caminho quando uma instituição de saúde não consegue manter os seus prestadores de serviço, né? Os seus funcionários. É algo que precisa ser repensado, até mesmo a saúde financeira dessa instituição. Espera aí, você tem condições de funcionar, você tem condições de estar no sistema ou não? Né? Se está recebendo, o recurso entrou e por que você não está conseguindo? É uma questão de gestão, né? de fazer esses pagamentos devidos aos seus funcionários. Então, eu acredito que aí há uma tutela de direito coletivo também. Eu acredito que deve ser chamado, nesse aspecto, o Ministério Público do Trabalho. E aí o Ministério Público do Trabalho, por ser uma unidade especializada nessa tutela coletiva do trabalho, vai poder contribuir demais na solução dessa questão. Agora, se tratando de, propriamente dito, como está sendo o serviço prestado, como os insumos, se eles existem ou não, aí se há acesso ao medicamento, acesso ao médico, acesso ao atendimento, isso de forma coletiva para ser resolvido é com o Ministério Público Estadual. E se trata de que se recebeu verbas federais numa instituição federal, é com o Ministério Público Federal, a exemplo do Hospital Universitário. Então, é com o Ministério Público Federal a atuação ali sobre a má prestação de serviço, a exemplo. Maravilha. Existem algumas fotos suas, escolhemos, aí eu vou passando aqui, você poderá fazer alguns comentários. Pois não. Deixa eu ver aqui numa ordem. Isso, água, né? A água realmente é um bem valioso para a vida. Sem água é difícil. Hoje a grande luta, né, do século também é acesso à água potável, né? E estamos nesta luta hoje porque
Em Alagoas, nós temos tido dificuldades disto em muitos municípios, eu digo mais de perto de Rio Largo, por ter vivencio aquela realidade, e hoje temos essa dificuldade de acesso à água potável a um preço acessível à população. Maravilha. Outra? Isso aí? Aí eu estou defendendo, né? Estou defendendo exatamente na Assembleia Legislativa, em uma audiência pública, né, a posição do Ministério Público de que há de cobrar a prestadora de serviço, tanto a que capta a água quanto a distribuidora, que seja feito de forma adequada, com preços adequados, tarifas sociais adequadas, e que também seja a questão do esgotamento sanitário, do tratamento do esgoto, que não está ocorrendo. É para se assumir o serviço e que ainda não foi feito. Há um marco legal, um marco sanitário, um marco do tratamento do esgoto, mas, enfim, estamos buscando acelerar esse procedimento através de diálogo, de sensibilizar a empresa vencedora da licitação para poder ter acesso à universalização. Como foi feita essa ponte? Foi para a Assembleia? Isso foi do Rio Largo e migrou... É porque hoje a questão da água é uma pauta que diz respeito a todo o estado de Alagoas, né? É de domínio público, que o estado de Alagoas vendeu o direito de alguém explorar o serviço da água. Ou seja, nós temos hoje um fornecedor, um distribuidor, que é a Casal. Ela capta a água, que é uma empresa do estado, e ela entrega esta água à BRK, que foi quem ganhou essa licitação, pagou uma quantia alta, e ela faz essa distribuição e tem o direito de receber por essa distribuição. Então, hoje, a população em geral, e aí está a demonstrar, não só em Rio Largo, mas em vários outros recantos do estado, a dificuldade que está tendo de acesso à água com tarifas altas e também a questão da tarifa do esgoto e acesso também ao saneamento. Então, no caso, tem esse consorte no polo passivo, né? O estado e aquela que adquiriu. Que adquiriu, que tem o direito de explorar o serviço. E ofertar a melhor qualidade de água, ofertar uma prestação de serviço adequada, até porque isso diz respeito ao consumidor. Água diz respeito ao consumidor. Ele paga por isto, mas deve ser um preço adequado. Agora, o ruim é você pagar uma conta e abrir a torneira e a água não chegar. Ou se ela chegar barrenta, chegar em cores não potável. Turva, não potável. Maravilha. Então foi bonito. Tem mais aí, professor? Então são essas e outras atividades, né? Atividades que desenvolvemos, né? Nós temos... tem mais aí? Tem mais fotos aí? Pode passar, Marcos. Por favor, tem não. Tem mais isso aí. Nós temos ações também, enquanto membro do Ministério Público, junto ao Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, e nós temos algumas comissões, né? E temos a Comissão da Saúde, a Comissão da População Vulnerável, né? E temos a Comissão do Sistema Prisional, a comissão também que trata dos povos tradicionais. E aí nós trabalhamos, né, essa questão dos direitos. Sim. E dos direitos do acesso à saúde, acesso à educação, acesso à assistência social, né, pessoas que estão em condições de vulnerabilidade e que precisam da assistência do Estado ou do município. E quando eu falo Estado, aí as 3 esferas da Federação. Então, nós temos também um trabalho desenvolvido junto ao Conselho de Segurança do Estado. Eu sou membro do Conselho de Segurança do Estado, né? Que bom. E lá nós discutimos aspectos de segurança pública. E dentro deste há um projeto nosso, pelo Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, pelo Ministério Público também, que é o estabelecimento de um equipamento muito importante de proteção individual do policial militar e também do cidadão, que é as famosas COPs, as Câmaras Operacionais Portáteis, que é um EPI, que é um equipamento de proteção individual do policial, que ele, na sua ação, nas comunidades, no seu policiamento ostensivo, possa filmar em tempo real exatamente as abordagens que faz, né? Capta áudio, capta imagem, e todas essas dúvidas a respeito da abordagem podem ser dirimidas nessa cadeia de custódia de quem tem o privilégio acesso a essas imagens e poder dirimir questionamentos que existem muitas reclamações
dessas abordagens junto à periferia, por exemplo, que se sente discriminada da forma como a polícia muitas vezes chega naquela localidade. Tem dois viés, né, nesse sentido, né? Tem também do que o policial não tem a imagem daquele que vai ser abordado, né? A forma com que eles entram em favelas, e muitas favelas até que são proibidos de entrar. Então, existe o papel do Estado em oferecer nessas favelas, entre aspas, assim, a assistência devida. Sim. Acontece muito essas coisas. Mas as câmeras corporais, ela também irá contribuir para que o bom policial, ele demonstre que cumpriu a sua obrigação e que agiu dentro de um protocolo correto de atuação e de operação policial. Porque muitas vezes eles podem e são acusados indevidamente de terem praticado, por exemplo, ter ofendido a integridade física do abordado e até mesmo moral, e sem as imagens fica difícil para se comprovar isso para o próprio policial ou para o cidadão. Então, eu digo que as câmeras corporais, que sou um defensor entusiasta da adoção delas, ela é um instrumento da cidadania, é um instrumento da democracia, porque ela procura prestigiar princípios republicanos, princípios da Constituição Federal, no artigo 37, o famoso LIMP, da legalidade, né, que a policial está agindo dentro da lei, da impessoalidade, que ele não escolhe o seu alvo. O alvo é combater o crime, né, da moralidade, porque ele está agindo de forma adequada, conforme a direito e dentro de preceitos morais, da publicidade, porque, se for necessário, será demonstrado o que ele foi feito, e da eficiência, porque na cadeia de comando da graduação poderá ser aperfeiçoado o trabalho nas instruções adequadas daquela operação, e que doravante podem ser melhoradas se outros procedimentos ou protocolos forem adotados. Então, eu costumo dizer que todo mundo hoje é gravado. Para onde você vai, sempre tem uma câmera apontando. Seja no Poder Judiciário, por exemplo, as audiências são gravadas. Se você hoje vai no hospital, você entra, você é gravado, é captada a sua imagem. Até mesmo nas ruas, né? Enfim, não há que se questionar se é importante, se não é. É uma política pública que deve ser implementada a favor da cidadania. Cidadania de quem? Do soldado, do policial, do agente de segurança pública. Cidadania de quem? Daquele que está lá sendo abordado, que é um dever da polícia abordar, né? Mas ela tem um protocolo de como abordar. Os abusos, que aí veio a lei de abuso de autoridade, veio exatamente como dizer assim, opa, o seu limite é esse aqui. Se você passou, você está sendo criminoso, porque aí está abusando da autoridade. E qual é o grande questionamento? Que hoje nós temos na Corregedoria Geral da Polícia Militar 500 procedimentos instaurados contra policiais militares e mais 500 em uma fila, que não conseguiu ser instaurado. Quando você não apura, você gera impunidade. Gerando a impunidade, você gera violência. Então, a gente não pode, a gente tem que ter um controle sobre essas coisas. O Estado deve ter esse controle. E por isso, enquanto Ministério Público, nós cobramos essa política, essa ação por parte do Estado na busca deste controle sobre sua polícia, que a polícia é cidadã, a polícia deve ser republicana, deve ser para proteger o patrimônio, proteger o cidadão e você se sentir seguro nas ruas. A gente vê com alguns olhos essa conduta, até por conta de alguns policiais que chegam na instituição levando alguém para fazer exame de corpo de delito e que às vezes eles se veem tolhidos de uma ação mais eficaz porque tem medo dessa represália, de ser muitas vezes punido, né? E ao contrário, alguns daqueles delinquentes que são abordados praticaram crime e no outro dia estão soltos. Como é que é essa questão dessa imputabilidade, dessa benesses, alguns desses que fazem o crime e a história da vida? Veja, a polícia ela é legitimada a usar a força proporcionalmente à situação em que se apresenta. Então, se você tem, por exemplo, dentro da Polícia Militar, uma tropa de elite, um batalhão de elite para determinadas situações pontuais, a exemplo de uma intervenção necessária em que é preciso usar uma força maior do que a normal. É possível? Está legitimada para fazer? Sim. Então, se ele vê lá que alguém está apontando uma arma,
para ele, o soldado, está ali posto uma situação de perigo, claro, ele vai usar as técnicas necessárias no emprego da força que precisa para repelir aquela injusta agressão, aquela situação. Quando eu me refiro às câmeras, ela não é para proteger o crime, ela não é para proteger o bandido. O bandido, ele precisa ser combatido porque ele é um mal para a sociedade. Sim. O crime é um mal para a sociedade. Então, a polícia é a que chega nesse primeiro momento, a exemplo da Polícia Militar ou Civil, para, na localidade, combater o tráfico de drogas, combater milícias e etc. Então, esse uso proporcional da força é legitimado. Agora, o abuso do uso proporcional da força, o agir fora do protocolo de atuação que é ensinado na academia de polícia, na escola de polícia, isto é descambar também para o crime. Então, nós precisamos agir dentro do devido processo legal. É um princípio constitucional. E quando nós nos reportamos a isso, é porque são procedimentos a serem seguidos a atingir um determinado fim. E esses procedimentos asseguram quem está executando a ação e assegura quem está sofrendo esta ação. É importante e necessário dentro do Estado Democrático de Direito. Se não, vira arbítrio. Quando vira arbítrio, vira abuso. E abuso, isso não é possível numa sociedade. Nós queremos viver, como diz, dentro da lei, né? A lei é acolhida num bom Estado de direito e necessidades. Um outro campo que vi um vídeo há poucos dias, Alagoas está no ranking, né, do analfabetismo, não é? A educação. E a gente sofreu com essa pandemia, algumas escolas foram fechadas, alguns alunos ficaram tendo aulas online, mas sem acesso aos equipamentos. Como é que o Ministério... Existiram ou existem muitas demandas com relação a isso, a abertura de escolas? Há muitas reclamações, né? De fato, eu ouço dos colegas e também na área da educação que atuo lá e também em Rio Largo, nós podemos observar essas demandas, né? Mas quando nos chegam, nós abrimos um procedimento para buscar as informações necessárias. Por que está fechada a escola? Por os profissionais que ali trabalham, o calendário escolar está sendo cumprido. Mas não só isso, eu também me preocupo se a educação está sendo de qualidade. É verdade. Porque muitas vezes a gente observa que tem alguns professores na rede, infelizmente, que ainda estão passando informações. A exemplo, eu peguei outro dia uma professora que escreveu Marechal D.E. com Odoro. Então, é uma situação de assim, nossa, como é que ela vai passar isso para o aluno? Então, há necessidade de ser de qualidade. Há pesquisas aí no ranking mundial que a educação, o acesso à educação e também os nossos alunos na educação do ensino fundamental, em relação ao resto do mundo, se encontra muito atrasado, né? Não tem o desempenho adequado. Então, é outro fator de se preocupar com a qualidade, né? O conteúdo administrado realmente existir dentro de sala de aula e ser cobrado. Maravilha. Coloca mais um vídeo que nós temos aí. Eu conheço o Dr. Magno Alexandre Ferreira Moura desde a nossa época de faculdade de Direito na UFAL. Foi ali que eu aprendi a admirar o seu caráter, a sua competência, a sua capacidade de estudo. E hoje eu o aplaudo como um dos grandes quadros do Ministério Público do Estado de Alagoas. Um homem de bem, um pai de família exemplar, um cristão autêntico, que busca levar adiante a palavra de Jesus no Evangelho, principalmente com o seu testemunho de vida. O Dr. Magno é, dentre os da minha geração, um verdadeiro destaque, um verdadeiro exemplo para todos nós. Diógenes Tenório Albuquerque Júnior é um amigo dileto do coração, né, que eu conheci desde os bancos da faculdade e depois conheci seu pai, que sempre também foi um ícone da nossa geração, em razão de ser um grande profissional na área do direito, um grande tribuno do júri antes de ser magistrado. Gosto demais de Diógenes Tenório Júnior, a palavras do dileto amigo, e ele é que realmente é um exemplo para a nossa geração, um grande
um grande literato, um grande escritor, um grande orador, um grande tribuno. Eu costumo dizer que se nos deparássemos num tribunal do júri, seria muito difícil enfrentar a oratória dele. Mas entre as qualidades que ele falou, fala de um cristão comprometido, né? Exatamente. Eu tenho uma crença muito forte dentro de mim, né? Eu creio em Cristo, né, como meu Salvador, como meu Redentor. Eu sou um cristão e leio todos os dias as Escrituras, a Bíblia, sim, o livro de Mormon, leio Doutrina e Convênios, leio História da Igreja, gosto das histórias das religiões. Recentemente li um livro belíssimo sobre uma breve história do cristianismo de Geoffrey Blaney, professor da Universidade de Sydney, e ele é até um consultor da ONU em matéria de liberdade religiosa. Sou um defensor da liberdade religiosa, fiz um mestrado nesta área. Fez nesta área e a tese... A tese foi sobre Estado laico, né? O nosso Estado tem que ser laico, né? As democracias modernas, né, em sua grande maioria, são Estados laicos. Mas essa laicidade, o que defendo na minha tese entre direito e religião, né, Estado e religião, os desafios e perspectivas na construção de um Estado laico no Brasil, é de que a laicidade, ela tem que ser, o seu grau é um grau de positivo. Ou seja, o Estado ele tem que promover a liberdade religiosa. Ele não se mete com as religiões, sim, mas ele deve promover que a liberdade religiosa ela é ampla para que o cidadão possa exercer, aderir à crença, à fé, que ele se sente bem, que ele professa, e isso possa ser livre na sociedade, né? Ou seja, não deve o Estado ter uma predileção por uma religião. Sim. Não deve. Então, nem tolir uma ou outra. Não essa deve. Liberdade é o que deve ser o caminho, o trilho. Caminho. Por exemplo, isso na prática, se você vai fazer uma procissão, aí vem a Igreja Católica e pede uma ajuda do poder público para isto. É possível? É possível. O poder público tem uma rubrica lá e dizer para atender as questões e as demandas religiosas da comunidade. Mas se também chegar lá o que pratica a religião africana, o candomblé, ou que pratica a religião protestante, e pedir esse mesmo auxílio para algum evento que venha promover a sua fé de forma ali a trazer benefícios às pessoas, também deve ser contemplado. Maravilha. Então, o que não se pode é ter predileção de ter um acesso e o outro não. Exemplo, doação de terrenos para as igrejas. Se você doa para um, tem que doar para outro. Isso. Ou senão você faz o espaço ecumênico, onde todos possam usar, certamente com marcação de horários. Mas não se pode privilegiar uma religião em detrimento da outra. Ou botar dificuldades para seu estabelecimento. Por questões de ideologias, por questões de crenças pessoais, você levar aquele preconceito consigo e descarregar naquele que professa uma fé diferente da sua. Então, é direito fundamental a crença religiosa, o acesso à crença religiosa, e as pessoas têm que respeitar a liberdade e a manifestação religiosa do outro. Sem isso, nós caminhamos para uma sociedade doente, porque há uma maior força dentro da sociedade do que a religião. A religião é muito forte. Você vê um Círio de Nazaré, movimenta milhões de pessoas nas ruas. Você observa uma marcha para Jesus da mesma forma. Então, nós precisamos, ao invés de tolher, oferecer condições para que a promoção dessa liberdade ela seja a mais ampla possível. Certamente que a lei é o parâmetro para o exercício da liberdade religiosa. E essa lei não deve ser uma lei que venha tolher essa liberdade, mas que seja uma lei que demonstre que a religião não pode descambar para o crime. Exemplo. Maravilha. Família. Família, ela é fundamental na minha vida, né? Eu amo meus filhos. Os filhos são herança do Senhor, né? São 3? São 3 filhos, né? Um mais velho que já está formado em Direito, né? É advogado. É uma moça que estuda tecnologia da informação, e um jovem de 14 anos que agora está no ensino fundamental e há de chegar à universidade e escolher aí a formação que deve seguir para se fazer feliz na vida.
Maravilha. Eu agradeço, estou muito feliz com a sua vinda aqui. Fico devendo uns vídeos dos filhos, do pessoal da sua família. Até tentei, mas de última hora faltaram alguns contatos assim. Pois não. Mas assim, obrigado. Não precisam, porque mostram assim na qualidade de pessoas, né, profissional de um quilate como o seu, um exemplo na sociedade. Faço minha as palavras do professor Diógenes, que esteve aqui também. E eu abro esse espaço final para algumas considerações suas. O programa é seu. Muito obrigado. Fico muito honrado de estar aqui, de poder assim falar para a sociedade, né, como falei, do que penso sobre determinados assuntos. Procuro ter aquela consciência por ter estudado na Universidade Federal, de buscar o melhor, de dar o melhor de mim à sociedade, naquilo que faço enquanto membro do Ministério Público, enquanto membro de um Conselho de Estado, de 2 Conselhos de Estado, ou de Direitos Humanos e de Segurança Pública, buscando ouvir as pessoas, ajudar as pessoas, fazer os encaminhamentos necessários para que as pessoas se realizem na sociedade, tendo acesso aos bens da vida necessários, à sua alegria, ao seu bem-estar, seja na saúde, na educação, na segurança pública, na assistência social. Então, eu faço também da minha profissão um exercício de fé, como se assim faço um exercício da minha fé religiosa. Maravilha. E a gente agradece, sim, a sua pessoa, agradece aos telespectadores que estiveram e estão conosco, agradecer toda a equipe técnica aqui, o Emerson, o Josiel, que saiu aqui também, e agradecer também a Ultra Plastic, né, que promove aqui, é uma das empresas que contribui para que esse programa exista. Além de tudo, a direção aqui da TV Mar. Professor Magno, muitíssimo obrigado mais uma vez, e vocês telespectadores fiquem certos de que na próxima semana estaremos com mais um Medicina em Destaque. Fiquem com Deus. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Produtos Grupo Ultra Descartáveis. Seu dia muito mais prático.